Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Que Tem Vaga. Hoje eu falo sobre a liderança, a importância de falarmos desse papel, desenvolvimento de habilidades, competências que são fundamentais para essa figura do líder nas organizações. Recebo Lilian Carmo, CEO da Febracis. Seja muito bem-vinda, Lilian. Oi, Lene, que prazer, é uma honra estar aqui com você, de verdade. Prazer é nosso, até porque sua trajetória é brilhante e gostaria muito de falar a respeito da importância, né, de olharmos para essa figura da liderança, que é, eu acho que a figura central para um bom desenvolvimento da gestão, dos seus colaboradores, enfim. Sim. Qual a importância de abrirmos esse tema, então, aqui no Aqui Tem Vaga? Lene, fundamental. Eu costumo dizer que uma empresa, um CNPJ, ele é feito de CPFs. Nós só conseguimos mover empresas, mover pessoas através de líderes, líderes maestros, líderes que extraem o melhor de si, mas extraem o melhor do outro, para que esse outro realize a sua melhor performance, entregue o seu melhor todos os dias. Então, eu costumo dizer que não existe uma empresa que performa em máxima performance que hoje não consiga olhar para os seus líderes pensando em desenvolvê-los e, obviamente, extrair os melhores skills deles. É impossível. Claro. O perfil comportamental também é algo muito importante de ser visto, né? Porque cada pessoa, cada cabeça é um mundo, não é, Lilian? Sim. E não diferente com relação ao líder ou até os próprios colaboradores que fazem parte do time. E a liderança, saber se posicionar, saber entender que cada um é cada um ali, esse olhar humanizado também é muito importante. Muito. Há muitos anos a gente discute através da psicologia positiva, de grandes fundamentadores. Eu poderia falar de Jung, poderia falar de William, poderia falar de Springer e tantos outros fundamentalistas da psicologia que veio tratar o perfil comportamental. A teoria diz que é uma das principais fundamentações hoje para a gente identificar um perfil. Há muitos anos a gente discute isso, mas quando a gente vai para o ambiente organizacional, ou seja, dentro dos negócios, na prática, quando você vai empreender, liderar, como que eu olho para o outro e entendo como ele se comporta, como ele age, como ele toma decisão, qual o motor propulsor que leva ele a atingir a máxima performance. Aí sim é importante a gente olhar para o perfil, porque as pessoas, Lene, se motivam por motivos diferentes. Sim. Cada um tem um motor propulsor, algo que pulsa dentro de si e faz, obviamente, a pessoa extrair o melhor desempenho. Então, as grandes organizações passaram a recrutar olhando o perfil comportamental, passaram a promover olhando para o perfil comportamental e hoje, quando a gente olha para o mercado de maneira geral, o Assessment é uma ferramenta muito utilizada em todos os níveis empresariais, inclusive no pequeno empreendedor. Que está olhando cada vez mais para esse perfil, para colocar a pessoa certa no lugar certo e para extrair o melhor resultado de todos eles, com certeza. A gente tem classificação desses perfis, de certa forma? Sim. São enquadrados de alguma maneira maior ou menor vista, por exemplo, Lilian? A teoria mais conhecida, Lene, é a teoria DISC, onde a gente avalia se a pessoa ela é dominante, predominantemente dominante, uma pessoa ágil na tomada de decisão, uma pessoa que tem mais ousadia para o risco e, obviamente, esse é um dos perfis mais revelados na liderança no Brasil. Ou se ela é influente, ela tem uma excelente comunicação, uma comunicação mais persuasiva, um skill voltado para vendas, para marketing, ou se ela é estável, mais planejadora, ou conforme, uma mentalidade mais focada para fatos e dados. E aí, uma das nossas pesquisas, Lene, a Febracis, através de uma das empresas do grupo, que é a CIS Assessment, nós realizamos uma pesquisa muito robusta, com 7 anos para elas de execução, onde a gente avaliou 47 mil pessoas em perfis de liderança. E aí eu estou falando de líderes empresários, ok? E estou falando de líderes gestores, independente dos níveis. Eu estou falando de diretor, middle management e até líderes de primeira linha. Então, nessa pesquisa, no Brasil, em grande região territorial, uma extensa região territorial, a gente conseguiu perceber que o perfil da liderança no Brasil é mais dominante e mais influente. E aí a gente buscou entender, poxa, por que isso é tão comum? Né? E aí a gente foi entender. Tem a ver com o espírito empreendedor, que é um espírito mais ousado, é um espírito mais empático, que move as pessoas através da comunicação. Então, a gente percebeu que tem
normalmente é o perfil que busca novos negócios, novas ideias, a implementação dessas ideias, e ficou evidenciado isso nessa pesquisa. Que interessante saber. Não à toa que o número de empregados cresceu bastante com a força empreendedora aqui no Brasil, né? Muito. Então, a gente vê que realmente tem um reflexo e uma ligação direta quando você fala sobre esses perfis também. Sim, eu acredito, Lene, o empreendedorismo é a mola mestra do desenvolvimento econômico de qualquer país, e isso já está evidenciado. Eu acredito que, além de ser a mola mestra do desenvolvimento econômico, eu posso dizer que ele também é uma mola de desenvolvimento social. Porque a maneira de você devolver a dignidade, devolver a motivação para as pessoas é gerando emprego e renda. Né? Então, eu acredito que a grande contribuição social que uma pessoa pode dar também para a sociedade é empreendendo, é gerando emprego, é fazendo com que as pessoas tenham algo para se mover, um propósito para cumprir. Então, é por isso que eu sou apaixonada por empreendedorismo. Dá para ver, esse brilho nos olhos quando você fala sobre essas questões também com muita propriedade. Agora, Lilian, quando a gente fala de setores diversos, essa figura da liderança, ela se difere em termos de competências necessárias para cada uma dessas áreas, desses setores? Como é que olhamos essas diferenças também, essas nuances da própria figura do líder a partir do lugar onde ele trabalha, da empresa ou do setor, né? Uau, excelente pergunta. É exatamente isso. Todos nós temos o nosso perfil natural, né? Então, esses fundamentalistas da psicologia, eles entendem que nós do zero, na primeira e na segunda infância, eu estou falando até os 12 anos de idade, nós formamos a nossa personalidade. E esse é o nosso perfil predominante, que vai se destacar ao longo da nossa vida adulta. Só que esses teóricos, eles também evidenciaram que nós somos influenciados pelo meio. Nós somos influenciados pelo ecossistema. E que à medida que nós somos exigidos pelo ambiente, nós vamos nos flexibilizando a esse ambiente, nos moldando as nossas competências para nos adaptarmos melhor. E é disso que você está dizendo. Você está dizendo que, sim, existem skills diferentes para determinar as áreas de liderança. Eu vou te dizer alguns exemplos para ficar mais claro para quem está nos ouvindo. Quando a gente fala de uma liderança mais técnica, mais voltada para a área financeira, ok? Naturalmente, quando eu olho para a teoria DISC, eu entendo que eu preciso de uma figura mais conforme, uma mentalidade mais data drive. O que é isso, Lilian? Que nome é esse? Uma mentalidade focada em fatos e dados. Uma pessoa que olha para os dados, para os números e extrai o melhor deles. Extrai destes números a tomada de decisão. Porque eu estou falando de uma área financeira, que naturalmente é uma área mais racional. Então, eu estou dizendo que essa liderança, ela vai ser exigida, independente do seu perfil natural, ela vai ser exigida na conformidade. É normal que a gente exija de um líder financeiro, de um líder contábil, de um líder de controladoria, um skill voltado para a análise numérica, para as análises estatísticas. Agora, quando a gente vai falar de uma liderança na área de vendas, aí eu estou falando de um outro soft skills. Eu estou falando de comunicação, persuasão, de um perfil mais influente, né? De uma pessoa que tenha essa veia de persuasão mais evidente, né? Então, sim. Agora, claro, todos nós temos todos os perfis e temos essa capacidade de nos adaptarmos ao ambiente. Mas olhar por perfil comportamental usando ferramentas como essas de assessment nos auxiliam na escolha da pessoa certa para o lugar certo, de escolher a pessoa que mais se adequa àquela cadeira, àquela posição. Existe um estudo no livro de Jim Collins que ele fala que grandes empresas melhoraram a sua performance somente trocando posições dentro da organização. É como um jogo de xadrez. Eu tiro a pessoa de uma cadeira e coloco ela em uma outra cadeira que eu entendo que ela pode ser ainda melhor. Ela vai estar muito mais encaixada, muito mais adaptada. Como montar Legos, entende isso? Sim. E só isso, né, já acontece ganhos extraordinários. O caso, por exemplo, o case do Pão de Açúcar, que o Abílio Diniz conta no livro dele. Ele fala exatamente isso. Em uma das suas consultorias, ele entendeu que ele precisava reposicionar sua liderança sênior. E quando ele faz esse reposicionamento, ele cita no livro que há um crescimento de 25% dentro do Pão de Açúcar. Então, é a evidência de que a gente deve olhar para as pessoas
olhar para elas entendendo o perfil dessas pessoas, como elas se comportam, como elas agem, como elas tomam decisão, os melhores skills e encaixá-la naquilo que elas fazem melhor. É muito interessante, inclusive também interessante, um dos recortes que eu vi da pesquisa que vocês realizaram, né, que trouxeram alguns dados, mostrando que toda pessoa tem a tendência de se identificar ou de se aproximar de pessoas que são iguais a elas. E essa eu acho que é uma das questões que o líder também precisa se atentar no sentido também de recrutamento e seleção, seja ele diretamente ou o próprio recursos humanos ou gente de gestão, porque como é que a gente monta um time diverso? Qual é o desafio de montar esse time diverso ao olhar esse tipo de característica? Então, gostaria também que você comentasse para a gente, né, a importância de falarmos sobre isso e da diversidade e inclusão, que também é uma das pautas transversais à liderança. É isso. Lene, a neurociência já evidenciou que nós nos conectamos e nos aproximamos por homofilia, por identificação. Essa história de que os opostos se atraem não foi evidenciado ainda. A gente se atrai por aquilo que é parecido, porque está dentro da minha zona de conforto, né? Se eu me amo e eu sou contente com quem eu sou e eu vejo skills no outro que são parecidos com os meus, eu tendo a me conectar melhor com essas pessoas. Sim. E aonde está o erro do empresário, aonde está o erro do líder? Contratar pessoas idênticas a ele. Contratar pessoas com os mesmos skills ou com os mesmos perfis comportamentais que ele. Sim. E a gente sabe que dentro de uma organização, o melhor é o diverso. O melhor é eu ter dentro do meu time pessoas que me complementam, pessoas que são melhores do que eu naquilo que eu não tenho competência. Quando eu tenho um ambiente diverso, quando eu tenho pessoas de todos os perfis comportamentais, quando eu tenho pessoas de todas as etnias, de todos os gêneros, eu tenho uma tendência a potencializar o efeito dessa empresa, porque eu tenho olhares diversos acerca da mesma situação. E aí, essa é a magnitude da maestria da liderança. É você entender que, por identificação, você tende a selecionar alguém parecido com você, mas o que você precisa é de alguém diferente. É de selecionar pessoas que vão lhe complementar. Então, o grande desafio do empresário, do líder, do gestor, é ter essa consciência e, no momento do recrutamento e seleção, saber olhar e entender que, para aquela cadeira, talvez precise de alguém diferente. De alguém que seja melhor do que eu. Eu acho que é por esse caminho. Por falar nessas pautas transversais, gostaria de ainda abordar duas contigo. A questão geracional no mercado de trabalho, porque a gente sabe que as gerações atuais estão nessa entrada cada vez maior, mas também cada vez mais diferente do que a gente tinha como recortes anteriores, dessa dinâmica do mercado de trabalho, né? A gente tem os nômades digitais, temos aqueles que não se ligam mais ao emprego só por questões salariais ou benefícios, mas sim pelo propósito da empresa, e também as mulheres. Então, temos etarismo e gênero dentro do mercado de trabalho, que também é um baita desafio para os líderes. Sim! E é por isso que a liderança é uma maestria. É por isso que grandes líderes são pessoas que olham genuinamente para o outro. Sim. E extraem o melhor dele, independente da geração, ou seja, da sua idade, da sua vivência, da sua etnia ou da sua sexualidade. Ser líder é isso, é olhar para o ser humano da maneira como ele é. Extrair o melhor dele. Liderar é olhar para pessoas, é fazer gestão por pupila, é entender o sentimento, as emoções, porque o que move as pessoas são isso. Agora, óbvio, existe sim um desafio geracional, né? Quando você percebe que lideranças, né? E aí eu vou também trazer uma questão. Existe sim mais homens na liderança. Né? E a gente sabe o quanto é importante termos mulheres na liderança, porque a mulher tem um olhar sensível para outras questões que o homem são personalidades diferentes do homem e da mulher, mas que se complementam. Né? Então a gente sabe que na grande liderança a gente precisa também ter essa diversidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Johnson & Johnson, onde está sentado no board, e naquele momento, na minha carreira, eu estou dizendo há 6 anos atrás,
Um dos nossos desafios no board, que era 80% masculino, era desenvolver outras mulheres na liderança, para que elas pudessem também ocupar esse lugar. E, claro, um bom líder, ele olha para o ser humano, independente das diferenças entre gerações, entre sexo, etnias e etc. Com é o que eu acredito. Formatos de trabalho que mudaram também muito no período da pandemia e o pós se mostrou, acho que de forma maior assim vista, o trabalho híbrido como adotado pelas principais organizações e tal, tanto que mudou até a dinâmica desde o trânsito até prédios comerciais, né, essa questão da ocupação também. Como é que a gente olha também para esse desafio que o próprio líder no meio da pandemia também precisou, tipo ali, correr à medida que as coisas foram acontecendo para entendê-las e tentar trazer uma gestão melhor possível dentro também do que era possível naquele momento e do que está sendo agora no pós, não é, Lilian? Perfeito. E essa é uma das capacidades que um líder tem que ter, a capacidade de adaptação à necessidade do negócio ou ambiente. No momento da pandemia, a gente quebrou um grande paradigma. Muitas empresas não sabiam trabalhar no offline, né? Assim, não sabiam trabalhar no online, só no offline. E a pandemia nos desafiou a olhar para isso. E eu acredito que não tem como retroceder, né? Pós-pandemia, a gente entendeu que é possível, sim, mesclar esse ambiente de trabalho. É claro que quando a gente fala de algumas questões, como, por exemplo, implantação de cultura organizacional, eu preciso do presencial. Eu preciso das pessoas próximas umas das outras. Eu preciso das pessoas liderando por proximidade. É necessário. E o ambiente online traz uma frieza que o presencial é diferente, né? Agora, é impossível retroceder. Existem momentos que o trabalho é muito mais produtivo de home office. Sim. E existem outros momentos que são mais importantes que a gente esteja reunidos em time, com essa conexão, com essa radiestesia, para que a gente possa sentir mais o outro. Quando a gente fala do líder brasileiro, e não sei se podemos ou não compará-lo com líderes lá de fora, seja Europa, Estados Unidos, como estamos? Você já falou algumas características que foram notadas dentro da pesquisa realizada, do levantamento, mas em comparação ao mundo, como é que fica a visão do líder brasileiro, tanto aqui, domesticamente falando, quanto para quem olha a gente de fora e vice-versa? Muito interessante, porque a gente consegue perceber a nossa cultura, né, sendo também printada nesse comportamento que a pesquisa revelou. Quando eu olho para o mercado americano, quando eu olho para os Estados Unidos, e aí eu vou falar, por exemplo, de uma pesquisa que é o Líder Nível 5, que Jim Collins fala no livro dele, Feitas para Vencer, né? É um nível mais técnico. Eu estou falando de líderes independente se é um C-level ou se é uma média gerência, eu estou falando de líderes que focam mais em fatos e dados, líderes mais racionais e até introspectivos. Essa é a grande característica da liderança nos Estados Unidos. Quando a gente olha para o Brasil, é um perfil completamente diferente. Eu estou dizendo de um líder que é mais comunicativo, mais persuasivo, um líder que tem uma ousadia para o risco, né, que de alguma maneira é mais carismático, toma decisões mais rápidas. Mas ainda falando do Brasil, tem uma questão muito interessante, Lene, que é a diferença entre o perfil empreendedor do perfil do empresário. Qual é? O empreendedor, né, e aí eu estou falando do espírito empreendedor, eu estou falando que é aquela pessoa que tem uma criatividade mais aguçada, que tem um motor de propulsão para a realização, uma pessoa que age, que move, que realiza, que ousa todos os dias, que é um perfil voltado muito mais para marketing e vendas, mas é aquele empreendedor na veia, que monta o seu CNPJ sem muito planejamento, mas vai lá e faz e realiza. Esse é o empreendedor. Agora, o perfil do empresário, ele é um pouco diferente. Ele tem tudo isso que o empreendedor tem, porque ele veio dessa origem, só que o empresário ele se tornou mais profissional. Porque para empreender precisa desses skills. Mas para se tornar grande, para ter uma empresa feita para durar, para ter uma empresa maior do que o dono,
para escalar negócios, eu estou falando para fazer IPO, para fazer M&A, para jogar jogo de gente grande, esses líderes precisam ter o espírito empreendedor, mas precisam somar a esse espírito empreendedor o espírito do empresário. Eu estou falando de uma visão do alto, uma visão de helicóptero, uma visão holística. A pessoa que ela tem a veia de marketing, vendas, esse espírito empreendedor, ela agora começa a entender como que uma decisão comercial impacta o financeiro. Como, quando eu tomo uma decisão de preço e promoção, isso pode interferir na minha DRE ou no meu P&L, na última linha, no lucro da minha organização. Então, é um perfil mais generalista e com uma visão mais holística, mais sistêmica, que entende o impacto das suas decisões em outras áreas e não somente olha para o motor propulsor da venda, do marketing, que é muito mais focado no espírito empreendedor nesse caso. Sim, essa questão também do financeiro, não apenas ela despontando, mas esse olhar multifacetado mesmo, né? Isso. Das preocupações mesmo que uma liderança precisa ter essa questão difusa, enfim, ampla mesmo, de olhar com cada detalhe, cada área, para esse cuidado ser estendido a todos esses setores e pessoas também que trabalham neles. Sim. E você falando disso, eu vou falar um pouquinho da minha cadeira de C-Level, né, como CEO. O maior desafio de um CEO é encontrar líderes sêniores com essa visão holística. Porque quando eu estou contratando um diretor de marketing, normalmente ele é excelente, espetacular nesse capability de marketing. Mas ele não entende o impacto das suas decisões em marketing no financeiro. Ele não entende o olhar que ele precisa ter para os contratos, quando ele está fechando uma parceria, um co-branding, um patrocínio e etc., porque essa não é o skill dele. E claro, quando eu estou falando de uma liderança sênior, eu preciso de ter líderes holísticos, líderes que olhem para o todo e não mais, porque são líderes com um escopo de trabalho mais aberto. Eu sei que falar isso, né, pode estar distante da maioria dos empresários no Brasil, que são micro ou pequenos empreendedores. Mas eu costumo dizer que ninguém nasce grande. A gente nasce pequeno e precisa aprender e entender como é ser grande. Então, eu desafio todos que são pequenos empresários, microempresários, a entenderem, né, esse escopo de uma alta liderança, porque eu tenho certeza que todo mundo nasceu pequeno com o desejo de ser grande, de conquistar, de deixar um legado nessa terra, de deixar uma marca, de construir uma empresa que seja realmente maior do que a si mesmo. Com certeza. A saber também da importância de falarmos sobre o lifelong learning, ou aprendizado contínuo ao longo da vida, né? Que eu acho que perpassa também essa questão da liderança. Como você se reciclar ao longo da sua trajetória profissional, estando já nessa ponta de líder ou querendo chegar nela. Então, conhecimento é fundamental. Eu acho que é base sempre, né, Lilian? Sim. É impossível, né, parar nessa jornada do desenvolvimento. Eu falo que independente do cargo ou da posição que você ocupa, é impossível não se reciclar, é impossível não caminhar nessa jornada do autoconhecimento. Né? Quando a gente olha para dentro e extrai o melhor de si, você também sente o desejo ardente de entender como olhar para o outro, extrair o melhor do outro. E nesse jogo da liderança, é impossível não falar de treinamento, de não falar de desenvolvimento de pessoas. E é contínuo, não para, não tem um deadline para acabar. Né? Eu costumo dizer que antigamente a gente pensava assim, poxa, eu concluo agora a faculdade, vou fazer minha pós. Eu concluo a pós e agora acabei, é isso? Não. Né? A gente vem os cursos, aí vem o desejo por entender mais através dos cursos de gestão, das mentorias, dos masterminds, e o quão poderoso é isso quando a gente entende que a gente não sabe nada, Lene. Quando a gente olha para dentro e entende que o conhecimento que me trouxe até aqui não é o conhecimento que vai me levar adiante, que são novos conhecimentos que vão me levar a lugares diferentes. Eu costumo dizer dentro da nossa organização que dinheiro novo precisa de ter fato novo, conhecimento novo. Não tem como gerar novos negócios com o mesmo conhecimento. E é por isso que é tão importante a gente estar olhando para aquilo que eu ainda não sei. Porque aquilo que eu não tenho é pelo que eu não sei. Porque se eu já soubesse, eu já teria. Essa é uma frase do nosso presidente, do Paulo Vieira, está no livro dele, Poder da Ação.
E é aquilo que eu também acredito muito como líder, que a gente precisa continuar se desenvolvendo sempre. Olha, que prazer falar com você e não poderia terminar melhor, porque o tempo já esgotou aqui, mas você trouxe uma frase muito impactante, que tem um valor gigantesco, né? Cada palavra que ela carrega. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente e bom trabalho sempre, Lilian. Obrigada foi um prazer, uma honra estar com você. Muito obrigada. Obrigada também você que nos acompanha. Lembro sempre que o programa fica disponível também no canal do YouTube Band Jornalismo. Até a próxima, que tem vaga.